Falam, patriotas. Esse vídeo meu aqui é de críticas. Já vou falar de uma vez, são uns pontos de vista que eu vejo assim acontecendo, ainda mais no Twitter, no YouTube, que é a plataforma onde que eu estou. E quero salientar, crítica construtiva, nada para destruir ou queimar a reputação de ninguém. Eu acho que as críticas construtivas procuram melhorar o andamento da máquina pública e do diálogo entre os conservadores, os liberais, que for. Os liberais clássicos, né? Os liberais progressistas não tem muito diálogo. É o seguinte, eu pensando nessas tretas que tiveram dos youtubers, cheguei à conclusão que isso é mais egos. Quem tem um ego maior, quem tem mais seguidores. A minha crítica agora vai ao Nando Moura. Tá bom, Nando Moura, você tem razão em uma parte da história. Sim, ninguém discorda não. Mas insistir numa. Eu tô certo, eu sou o senhor da verdade. Que isso, velho? Não é assim também não, mano. Você tem que também sentar e ouvir o outro lado pra você fazer uma síntese. Você só tá fazendo a sua antítese e sem sua antítese sem ter uma antítese para formar uma síntese. Você só está formando a sua bolha. Se discordou de mim, tá errado. Não é bem assim não. Isso que é uma crítica construtiva a você nessa questão. Porque muitas coisas que você fala, eu também concordo. Mas eu acho que se você está arrastando uns problemas, umas coisas, deixa algumas coisas, cara. Vamos para a guerra cultural, que é interessante. Que o meu canal batalha. Por exemplo, tem coisas que umas questões você está certo e outras não. Por exemplo, o conservador ele tem que tecer críticas quando vê um erro, sim. O conservador ele não pratica ter a política como estimação. A política é só um meio de estar centrando opiniões também contrárias para formar uma síntese. Só que descorre que às vezes você não está sabendo passar isso, você está querendo forçar uma situação que eu acho já é demais também, né? Forçar que o senhor, você tem toda a razão, que os restos que as pessoas não têm nenhuma razão, porque eu tenho mais inscrito, tal, tal, tal. Isso aí já é baboseira, isso já é idiotice dessa parte dele. A parte da crítica ao governo, eu acho que tem que criticar mesmo. Meu canal aqui foi sem querer, teve as mesmas críticas a respeito do Aras, a respeito do Flávio. Só que eu tive críticas ao seguinte, eu me reconheci que eu tenho que ouvir outra parte também, não é só criticá-lo só. Por que você não senta e debate com alguém que você está criticando demais, está colocando como inimigo? Pô, os inimigos não são da esquerda, mas não, você vai sentar do lado do Alexandre Frota, o Alexandre Fruta, que está falando um monte de baboseira aí, você não vai falar nada, Lobostão também. Agora eu vou para uma outra crítica. Minha crítica agora vai aos twitters que eu vejo do professor Olavo, que os twitters dele não é muito bem elaborado, parece que é muito fragmentado às vezes. Alguns, né, todos não. Por exemplo, o que ele falou, ele foi também mal interpretado, porque quem acompanha ele sabe que ele é contra o regime, contra qualquer tipo de ditadura, autoritarismo, essas coisas assim que singa a fomentar aquelas ideologias nefastas como o comunismo, nazismo e fascismo, né? Só que o Twitter dele, esse último, foi muito atrelado, muito subjetivo. O Twitter dele tem hora que é muito subjetivo. Essa é a minha crítica. Uma subjetivação que leva a especulações maldosas, cara.
Você não está no Brasil até quando você entrar e ainda ter pessoas que o AI-5, o AI-5 conservador é contra simplesmente isso. Não tem nem discussão. Quem é a favor disso é pregar o autoritarismo. Os conservadores é contra o autoritarismo de qualquer parte que for, de direita ou esquerda. Eu defendo primeiro o conservadorismo antes de qualquer outra ideologia. O conservadorismo quer preservar a democracia. Pedir o AI-5 é destruir uma democracia que está tantos anos sendo moldada, mesmo apesar de ter umas balbúrdias no meio do caminho dessa república, mas está solidada. E aí eu já vou num outro Twitter também, que eu tô vendo os Twitter dele, tô achando os Twitter dele muito desconexos, é do Alan do Terça Livre. Eu acho que os Twitter dele tá prorrogando um, uma coisa que não é legal. E ele que começou esse negócio das 5. Pô, Alan, eu sou fã do seu canal na questão da guerra cultural, mas você tem hora que pisa muito na bola na questão de política. É, por isso que eu falo, quando a pessoa, eu vou falar da Camila Abdo, quando descobriu que ela trabalha para político, o que ela tem que fazer? Se afastar praticamente de redes sociais na questão de defender um partido político. Ela vai defender o partido político porque ela está com uma ideologia. Isso é uma crítica mesmo. Não é nem construtiva. Ela não tem como tecer uma crítica ao governo, uma crítica construtiva, é claro, ou ao próprio deputado para quem ela trabalha, que ela já está amarrada nele e não pode criticar que ela trabalha para ele, senão perder o emprego, entende que ela precisa de emprego também. Todos precisam de emprego, como eu também. E essa luta aí vai muito além do que nós imaginamos. Por exemplo, quando eu faço essa crítica ao Olavo, os livros dele são essenciais. Eu tenho quase todos os livros dele. Livro dele que você vê assim, lê assim, que você para refletir do que aconteceu com o Brasil. Um cara já via aquele plano maquiavélico da esquerda de tomar, aparelhar. O aparelhamento vinha de muitos anos, desde a década de 60, desde o regime militar, o início do regime militar em 64, que eles foram fomentando, colocando ali em redações de jornais, em instituições, na Igreja Católica. Aí foi colocando uma sementinha ali do comunismo em cada lugar, que hoje em dia já está saciado, virou uma árvore que deu galhos aí, muitos, né? Você vê Sinodo da Amazônia, uma vergonha esses católicos, bispos, tá, em vez de falar da fé, da salvação de almas, estão caçando falar de política embutido dentro do quintal do Vaticano, que é que eu chamo de quintal dos globalistas, quintal da esquerda mundial. Aí essa crítica é nessa questão, gente. Saber dosar as palavras, em uma altura do campeonato, quer falar de AI-5 que o povo não. Quais que pedem esse artigo são pessoas extremistas, igual trotskista da direita. E eu sou contra esse artigo, meu canal é contra, tem muitas pessoas que são contra. Destruir a democracia para instaurar um regime. Aí é loucura, né, cara? Mesmo a democracia sendo falida, tendo esses desgastes com o STF, os urubus togados, mas a gente temos que lutar em prol dela, cara. Ó, outra pauta agora, fugindo dessa, é sobre o mundo virtual. Esse vídeo é só sobre virtual. Muitos falando militância digital, milicianos digitais, eu falo assim, é militância digital da esquerda, em que ninguém investiga e fala nada. Aí só porque o Bolsonaro está no poder, ele não pode ter pessoas em prol dele.
Eu sou contra aquela difamação caluniosa que destrói a pessoa, mas refutar os argumentos eu não sou contra não. Esse tipo de se chama de milícia ou salvaguarda. O Felipe Moura Brasil, ele pode ter também subido o poder na frente dele, mas ele é jornalista. Eu entendo um lado dele e não entendo o outro, porque um lado que eu entendo, eu vou explicar. O lado jornalista, que ele tem que levar notícias do jeito que vai, mas ele empautar coisas com poucos fundamentos através de fatos que foram falar no WhatsApp, velho, sem provas, isso ali pra mim foi só uma falácia mais que ele levou do que comprovou. É, e o fato que eu falei, o fato que eu acho que está sendo é levar uma matéria, mas levar matéria para denegrir imagens de pessoas aí demais. Apontou as pessoas nessa questão, uma questão está certa, essas pessoas, como eu citei, eu não tenho um leque para fazer uma crítica, porque está ali debaixo das asas. A crítica, quando eu falei do Nando, eu falei que eu defender por causa do negócio que ele é isento para fazer uma crítica. Tem que ter crítica sim. Para mim, até hoje o Aras não foi um bom nome. Bem, eu não vou ficar igual o Nando Moura, petista no BGE, igual aquela loucura. Ah, aprovou isso aqui, não sei o que lá, velho. Democracia é um saco de paciência. Se você tem ou não, se você não tiver, então sai desse meio da política e vai fazer vídeos sobre outras coisas, igual eu aqui. O conservadorismo, a gente não pode confundir conservadorismo com radicalismo de alguns. Claro, tem que separar. Às vezes, conservadorismo tem que ser batido das ideias de Edmund Burke, aqueles negócios que foi fundado, como que surgiu o conceito do conservadorismo, como que hoje em dia ele vê as tendências que comentar cada caso, por exemplo, desse sínodo da Amazônia no Vaticano. É isso que é uma crítica. Fica falando de político, de Zé Fulano, fica. Senão a gente vamos ter igual eu pego sempre o exemplo do livro do Murray Rothbard, esquerda e direita, que fala uma crítica aos dois. Sempre quando você vê esses vídeos eu fazer uma crítica dentro do meu quintal, que é a direita conservadora, a direita, não são os conservadores, porque essas pessoas não estão pensando como conservadores, estão pensando só como direitistas, defendendo pontos de vista, defendendo ego. E outra pauta, esse PSL, cara, tá me mostrando um partido canalha, cara, porque ou essas pessoas que transformam um partido canalha, porque é rachadinha, é, é laranja, você tá louco, cara. Gente, eu não defendo partido nenhum aqui no meu canal. Se eu tiver que criticar um canal, vou criticar mesmo. Esse PSL pra mim tá igual os partidos de esquerda, cara. Tá virando um partido corrupto. Tá louco, velho. Não é moral ouvir falar de corrupção de algum deputado aí não, cara. Rachadinha aqui, rachadinha ali, laranja. Esse ministro do turismo já tinha que ser sido mandado embora há muito tempo, cara. Esse ministro, o Marcelo Antônio, isso é um desgaste desnecessário, queimar gordura à toa. Mandei essa bosta embora, cara. Parece que teve culpa mesmo, cara. Quis mamar, pegar dinheiro pra ele. É muito dinheiro, o dinheiro corrompe o homem. Isso a gente tem que concordar com, é, com os filósofos antigos como Hobbes e Rousseau nessa questão. O dinheiro, o establishment corrompe as pessoas, como pode ter corrompido Felipe Moura. Felipe Moura viu aquilo e achou que, por exemplo, tem muita gente ali que também passa do limite, né?
Você tem que fazer uma crítica construtiva, uma reputação, mas difamar é diferente. Aí tem uns também que praticam também da mesma moeda, aí não podem falar. Esse vídeo é sobre uma crítica a todos esses tipos de pessoas que estão assim, principalmente o Nando Moura, e tem hora que tem essa narrativa dele de querer ter a verdade absoluta, está enchendo o saco também, tá? Ele aproveita que tem mais inscrito e critica o cara, quer que todo mundo leva a narrativa, e claro que não. Mas também defender o Flávio Bolsonaro, meu canal não defende mais, não condeno, mas defender aqui jamais, não vou defender. Se ele foi inocente, eu faço um vídeo sobre isso, mas na questão do comportamento e atitude deles perante as acusações, para mim, ele tem alguma coisa aí que não enquadra e não aceito. Fica com Deus. Fui.